Estamos começando mais um programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Francisco Rocha, que vai conversar conosco sobre reencarnação. Tudo bem, Francisco? Tudo bem. Francisco, eu quero pedir para você, antes de começarmos, você fazer uma prece. Faço sim. Amado Mestre Jesus, que as tuas bênçãos recaiam sobre os nossos corações, ainda aflitos, Pai, pelas buscas que nós não conseguimos alcançar. Que possais, Jesus, trazer felicidade ao nosso íntimo, trazer alegria ao nosso coração, para que possamos, Mestre, a partir desta alegria, a partir desta paz, dividirmos todo esse sentimento com os nossos semelhantes e vivermos, a partir daí, em unidade contigo, hoje, agora e sempre. Assim seja. Francisco, sobre que está baseado o dogma da reencarnação? O dogma da reencarnação está baseado numa lei muito simples, que é a lei da evolução. Imaginemos, por exemplo, se esta lei da evolução, através da reencarnação, não existisse, nós seríamos espíritos estacionários. Ficaríamos parados, simplesmente. A reencarnação proporciona, inclusive, a compreensão dos nossos sofrimentos, o entendimento das nossas atuais situações e alivia o jugo que às vezes pesa em nossos ombros, através do entendimento de que há uma nova possibilidade em nossas existências. E essa possibilidade vem através da reencarnação. Agora, Francisco, a nossa alma, o nosso espírito, ele passa por várias experiências corporais? Passa. O processo de renovação é um processo milenar. As pessoas, os seres humanos, para atingirem determinados patamares de evolução, necessário que se faz que ele passe por processos cíclicos de renovação através de reencarnações. Não é? Às vezes, nós ficamos sem entender por que algumas coisas acontecem, por que o sofrimento bate na nossa porta. Mas a lei de Deus é uma lei de amor. E Jesus já bem nos dizia, a cada um será dado o direito do plantio, mas a todos a obrigação da colheita. E nós vamos colher por aquilo que nós fizemos lá atrás. Nós responderemos por aquilo que nós fizemos, como disse agora, lá atrás, em razão de uma lei de causa e efeito. E essa causa e efeito é quem proporciona a evolução dos seres humanos no planeta Terra. Agora, e o número de existências corporais, ele é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? Não há essa reencarnação perpétua dos espíritos. Há um limite. E qual seria esse limite? A nossa evolução. Nós poderemos acelerar. Existem, por exemplo, personagens que passaram pelo planeta Terra que aceleraram. Um Francisco de Assis é um exemplo disso. Não é? Um Francisco Xavier é outro exemplo disso, que acelerou e vem acelerando, tem acelerado os seus processos de evolução, e quando a gente consegue acelerar esses processos de evolução, nem sempre pelo conhecimento, mas também pela dor, a gente vai encurtando e livra-se daquilo que os hindus chamam da roda do samsara, que é o nascer, crescer, morrer, renascer, até que possamos resolver através de nossa evolução espiritual. E vamos aproveitar para dar a dica do livro de hoje. Nossa sugestão de leitura é o livro Ceifa de Luz, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro encontraremos ensinamentos do Evangelho. Caso você tenha interesse, basta ir até a livraria da Federação Espírita Pernambucana. Francisco, voltando ao nosso assunto, as diferentes existências corporais que se passam todas sobre a Terra, quais são? As existências corporais que se passam sobre a Terra, são muitas as existências corporais. E você, a partir do instante
que vence algumas óbices em algumas existências, com certeza na próxima existência esse fardo será aliviado em relação a esse óbice. Quando você não consegue resolver, com certeza este problema mal resolvido, essa circunstância mal definida, ela voltará de uma forma ou de outra para que seja resgatado na vida atual. Por exemplo, se você tiver uma relação matrimonial não satisfeita, onde foi rompida de forma, às vezes, violenta, nem sempre você terá que vir como marido ou mulher numa outra encarnação, mas aquela sua esposa pode vir como seu filho, para que você possa amá-lo muito como filho e aí sim construir uma nova relação de unidade nesse amor, para que numa próxima encarnação sim, ela venha como mulher, mas já como sua esposa, mas já satisfeita a deficiência da encarnação anterior. Nossa, fantástico. Quer dizer que não escapa. Não, não escapa. É uma lei de causa e efeito, de uma forma ou de outra. Agora, e as nossas diferentes existências corporais, elas podem ser levadas a efeito em mundos diversos? Com certeza. Todos nós, na maioria, todos nós, já passamos inclusive por mundos outros, mundos muito mais atrasados do que o planeta Terra. Se a gente analisar que temos milhares de reencarnações e que o planeta é razoavelmente recente em relação a outros planetas, nós já passamos por isso, como também evoluiremos para planetas maiores, melhores e mais evoluídos. Como é que acontece essa evolução? Acontece a partir de você mesmo. No instante que você cresce espiritualmente e vai vencendo as dificuldades, você vai ficando menos denso, seu perispírito vai ficando mais sutil. Então você vai se afinizar com mundos onde a sutileza das energias batam exatamente com aquela do seu perispírito, não mais com aquela grosseira que fez lhe prender em mundos mais atrasados. A gente vai transformando. Vai transformando. Essa energia. Vai, energia. Agora, existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? O Livro dos Espíritos é claro, nenhuma. Nenhuma. Porque é um plano realmente muito atrasado. Talvez do sistema solar seja um dos mais atrasados. E é de prova e expiação. Não há nenhuma vantagem em retornar para esse planeta. Então, eu, particularmente, estou querendo lutar muito para não voltar mais. Francisco, os espíritos, eles retrogradam? Entendendo retrogradar, não é? Como voltar atrás, andar para trás na linguagem comum, isso realmente não acontece. Não tem esse perigo. Não tem esse perigo. Ele pode ficar estacionário. Não é? A partir daí, ele se identificar com os mundos no qual ele estacionou, mas jamais ir para trás, certo? Ele está sempre avançando de uma forma ou de outra. Uma vez o espírito evoluído num determinado ponto, que era um ponto de dificuldade dele, Isso. Tem perigo dele incidir no mesmo erro? Não, evoluiu já... Evoluiu, ele resolve, ele está resolvido em relação a essa pendência. E essa resolução é definitiva. Agora, os seres que habitam os diferentes mundos, né, têm corpos semelhantes ao nosso, nos outros planetas? Ou... Eles são semelhantes, sim. A grande diferença, é como eu disse anteriormente, é que uns são mais quintessenciados, ou sejam, para ficar mais claro, eles são mais sutis, menos densos, menos grosseiros. Mais leves. Mais leves, né? De massa corpórea. De massa corpórea menor. Certo. Por exemplo, eles teriam muito menos dificuldade na locomoção. Nos planetas mais adiantados, eles se locomovem com uma facilidade bem maior do que nós. Nos planetas mais adiantados, eles não teriam doenças que nós somos portadores. Nos planetas mais adiantados, as emoções são sempre mais voltadas para o bem e não para o mal, para a violência, para a desídia, para o ódio. Essa é a grande diferença. Francisco. Chegará. Chegará, com certeza, porque é o caminho de todos nós. Se Deus quiser. Agora, e o perispírito? Vamos explicar para as pessoas de casa o que é o perispírito e como ele interage no processo da reencarnação? Vamos sim. O corpo físico, o perispírito e o espírito. O que é o perispírito? É o elo entre o espírito, essa energia magnânima, fruto do amor de Deus que está permeante no cosmos, e o corpo físico.
Para que o espírito tenha um contato com o corpo físico, era preciso que ele tivesse um intercomunicador, que é o perispírito. Como a energia do espírito, ela é muito forte, se não houvesse esse retentor de energias, o corpo físico não suportaria. É tipo um invólucro. Exatamente, é um invólucro. Não tem a laranja, não tem os bagozinhos da laranja, tem aquela pelezinha que seria o perispírito e a capa da laranja que seria o corpo físico. Só que o perispírito, ele é o acumulador de todas as nossas emoções, de todas as nossas doenças, de tudo, ficam gravados no perispírito. E quando nós reencarnamos, nós trazemos tudo de volta. Tudo de volta. Só que a providência divina, o amor de Deus, não permite que essas mazelas de vidas passadas sejam projetadas direto no corpo físico. Ele colocou um novo corpo chamado duplo etéreo, o que muitos chamam da tela búdica, que é uma proteção para que o perispírito não contamine direto o corpo físico, a não ser que pela mente, através dos desejos, através de perseguições, de viciações passadas, atraiamos do perispírito para o corpo físico e aí adoecemos. Entendi. E agora, e como é que no processo de reencarnação? É isso. O perispírito, ele tem várias finalidades. Ele tem a porosidade, ele tem vários atributos, perdão, a porosidade, a plasticidade, ele tem uma série. Dentre eles, essa de porosidade, que as moléculas perispirituais, elas são um pouco abertas. Certo. E tem a plasticidade. O que é que acontece? Quando você vai reencarnar, esse elemento chamado perispírito, ele se encolhe, ele diminui. E ele toma a mesma dimensão, chega a ficar pertinho do espermatozoide. Olha e aí só. Ele fica acoplado ao espermatozoide, aguardando o desenvolvimento do feto e ele automaticamente desenvolvendo. Se não houvesse perispírito, você não nasceria. Não nasceria. Mas então, quando o feto já existe dentro da mãe... Já tem a ligação com o espírito, já, com certeza. Fantástico. Com certeza. Na hora da inoculação, do óvulo ao perispírito, do espermatozoide ao óvulo. Já está, né? Porque essa obra de Deus ela é tão magnífica, para você ter uma ideia, são aproximadamente 4, 5 milhões de espermatozoides, só um fecunda o óvulo. E sabe por que fecunda? Porque o óvulo chama ele emitindo um sinal. E ali vai todas as características do reencarnante, que está compromissado com a mãe, com o pai, com a família. Do outro lado, tudo com certeza, acertado. Tudo acertado. Porque Fantástico. Deus assim permite que o seja. Francisco, eu quero pedir para você, por favor, para a gente encerrar o programa, dá uma mensagem para o pessoal de casa. Gente, a minha mensagem é uma mensagem do coração. Ela reside exatamente naquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Quando a gente ama, a gente enche o coração de energia. Se a gente ama, a gente é capaz de mudar o planeta. E como diz um velho livro, que eu me esqueço quem é o autor, ele diz o seguinte, e aí vai a mensagem final: quem ama não adoece, é feliz. Eu quero agradecer a sua presença, foi um prazer receber aqui, viu? Muito obrigada. Agradeço a oportunidade que você me dá. Boa noite a todos. E você, querendo entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Fica com Deus e até a próxima.